Estamos de volta com o terceiro e último dia do TAC Festival. Hoje é um dia de muita expectativa para a final do Desafio TAC. Logo mais, vamos conhecer a equipe vencedora. A final vai ser toda ao vivo. São 30 estudantes em 5 equipes finalistas disputando o prêmio. Além da grande final, teremos muita arte, cultura, tecnologia e inovação para vocês, TACers. Sejam bem-vindos! Vamos abrir esse dia emocionante do TAC com uma das artistas brasileiras de maior destaque na cena contemporânea do Brasil e do exterior. Suas obras fazem parte das coleções dos principais museus do mundo e tem uma densidade simbólica impressionante. É um prazer anunciar nossa convidada, Adriana Varejão. Olá, pessoal. Obrigado a todos que estiverem acompanhando a terceira edição do Festival TAC. Eu me chamo Vitor Gorgulho, eu sou curador independente de arte, jornalista. Eu tenho o prazer de me juntar hoje ao pesquisador João Vergara. A gente tem a honra de conversar com Adriana Varejão, artista carioca, um dos nomes mais importantes da arte contemporânea brasileira, um dos nomes mais reconhecidos da arte brasileira mundo afora. É uma artista cuja a obra se desenvolve desde o fim da década de 80, majoritariamente nos campos da pintura e da escultura, mas como a própria artista define, uma obra que se dá num campo híbrido, tanto de um ponto de vista de um hibridismo de suportes, né, de plataformas em que a obra se desenvolve, mas de um hibridismo de pesquisa, que é fundamental para a gente pensar a formação da cultura e da identidade brasileira. Então, agradeço muito ao convite do festival, do João, e agradeço muito a presença da Adriana aqui com a gente hoje. Queria agradecer também a presença da Adriana. É uma honra de verdade para mim, como pessoa, e para o festival TAC. E eu acho que vou dar um start para a Adriana, uma pergunta inicial, que vem de uma frase que você disse: o maior sentido do seu trabalho é assumir na pintura o papel de agente da história. O TAC ele se dirige a jovens estudantes e, a partir de uma série de encontros como esse, né, são encontros presenciais, no caso agora com pandemia e etc., encontros virtuais, através desses encontros, de promover uma ação, né, de promover a ação desses jovens através da cultura, do viés da cultura, da sustentabilidade. E você, eu acho que é o ícone de um pensamento muito importante hoje, que é o pensamento decolonial. Uma pessoa que trabalha com isso desde o final dos anos 80, início dos anos 90, e eu queria um pouco, vendo a sua exposição, a gente pode daqui a pouco trazer algumas imagens da exposição, como isso abrange seu trabalho, e que você um pouco comentasse essa frase sua. Esse termo decolonial, né, ele foi assim cunhado, eu acho que nos anos 90, mas é um termo que apareceu nas discussões mais recentemente, né? É muito importante a gente pensar, né, eu sempre pensei dessa forma, que a história ela não se dá com um único galho, né, como se fosse uma história contada pelo vencedor, uma história contada de um ponto de vista muito, a história da arte, principalmente, e a história em geral, de um ponto de vista europeu, branco, né, que
desconhece completamente as histórias que existem às margens, as micro-histórias. Então, eu me identifico muito com um pensamento, tem um pensador chamado Glissant, que ele fala que a história ela se dá muito mais no modelo de rizoma, né, do que no modelo de um único caule que se diversifica através de vários galhos, né, todos os galhos saindo daquela única versão. O rizoma é uma outra estrutura, né, onde existem vários centros. Então, eu acho que essa maneira de contar a história, né, é a única maneira possível. Né? Cada um tem sua perspectiva da história, existem as histórias específicas, né, de cada sistema, de cada cultura. Então, esse pensamento, eu acho que o mais importante é procurar as versões, né? Não se ater a uma única versão, mas procurar as diversas versões das histórias. Né? Eu sempre falo história no plural, né? Sempre procuro falar as histórias, sempre, do que a história com H, a grande história, né? Que a gente sempre aprendeu a seguir e a ter como uma verdade. Né? E isso ele se desenvolve em vários campos, né? Por exemplo, quando você entra dentro de um museu, né? O Vitor como curador, né? Como é que você vai contar a história da arte, né? Sob que ponto de vista? Você vai excluir o quê? Né? Então, a história, quando a gente entrava, por exemplo, eu estou aqui em Nova York, né? A gente entrava no MoMA, existia uma narrativa muito específica, né? Uma maneira de contar a história, ou mesmo no museu como Metropolitan. Hoje eu entrei no MoMA, há muito tempo que eu não ia, e as coisas estavam um pouco diferentes. Começa-se a incluir outras verdades, né? E por exemplo, tem uma sala que você veja artistas importantes, né? Minimalistas europeus e americanos, junto com Gego, Mira Schendel, Ligia Clark, junto com outro artista asiático, então com um artista africano. Então, esse ponto de vista mais universal, né, essa tentativa de descentralizar, eu acho que é o que eu procuro, e um pouco, aqui estou falando um pouco do que quer dizer essa decolonização, né? Esse pensamento de desconstrução dessa única versão dos fatos, né? A versão dos vencedores. Maravilha. A gente pode puxar algumas imagens Isso. e falando a partir das imagens, ou o Vitor quer falar outra? Eu acho que a gente podia abrir a apresentação, e aí na esteira do que a Adriana falou, eu queria justamente contextualizar, né? A Adriana está em Nova York por conta da abertura da mais recente exposição individual dela, a terceira exposição individual dela, com a galeria norte-americana Gagosian. É uma exposição fruto de um processo já, me corrija se eu estiver errado, Adriana, mas já de 3 anos, né, de trabalho ou mais. E a exposição se chama Talavera. O mote da pesquisa é azulejaria mexicana, cuja origem é azulejaria, no processo colonial, claro, azulejaria espanhola. Então, hoje, vendo assim, as imagens da exposição novamente, eu fiquei pensando justamente como, se lá atrás o interesse, um dos pilares da sua produção é justamente o interesse pela azulejaria, né? E lá no início, e ao longo da sua obra, a azulejaria portuguesa, especialmente, ela sempre foi muito presente, mas mais do que isso, né? E hoje, vendo as imagens, eu pensei como ao longo da sua produção, dos anos 80 até hoje, o azulejo, enquanto suporte
justamente para pensar esse que você chamou, citando Glissant, né, de pensar a história por um viés rizomático, plural, híbrido. O azulejo foi justamente um suporte que você explorou, pesquisou, se aprofundou o seu interesse nele, entendendo ele como suporte de formação e de cruzamento de muitas culturas, né? Da portuguesa, da brasileira, da chinesa, da espanhola. Então, a gente queria ouvir um pouquinho você falar sobre o processo da exposição e também por esse interesse pela azulejaria que já que está lá no início da sua obra e está aqui até hoje tão bem articulado, bem pensado e de alguma forma sempre renovado, o que eu admiro muito. Eu venho, assim, entre outras coisas, né, um tema recorrente, uma pesquisa recorrente é a cerâmica e a azulejaria, né, no meu trabalho. Até sob o ponto de vista, né, do azulejo português, né, que foi trazido para o Brasil, num ponto de vista de uma colonização cultural, né? O Brasil, os azulejos que estão no Brasil são todos portugueses, são adquiridos de Portugal, né? Os azulejos do século XVII, XVIII, principalmente. E o azulejo em si, ele abarca um monte de coisa, né? O azulejo, ele tem origem árabe, ele entrou pela Península Ibérica, né? Mas ele a princípio, a origem é árabe, quer dizer, a princípio, pedra polida, né? Zulaica. Mas ele também entrou via Holanda também, né? Por causa da Companhia das Índias, que vendia, comercializava a cerâmica chinesa na Europa, né? Então, Delft, por exemplo, tinha uma produção importante de azulejaria. E o azulejo passou a ser azul e branco por conta da cerâmica chinesa, que era azul e branca. E isso influenciou a azulejaria portuguesa. Ao mesmo tempo, estava acontecendo ali Itália, Espanha, uma produção também de cerâmica, né? E azulejo influenciado também por essa entrada, né, da cultura árabe ali pelo sul da Europa. E então a Espanha exporta, né? Exporta não, coloniza o México e leva a Talavera, né? Talavera de la Reina, que era esse azulejo produzido na Espanha, e quando chega no México, o azulejo vai ganhar uma especificidade, né? E vai se produzir a talavera poblana, que é não só no azulejo, mas é uma cerâmica, uma produção de cerâmica, de vasos, de pratos, etc. Essa produção, né, essa produção da talavera, ela entrou em decadência no século XIX, mas ela existe até hoje, né, fábricas de azulejo, de talavera modernas. E o que eu achei interessante é que nos anos 90, né, eu passei muito tempo no México, cheguei a passar longas temporadas, eu posso dizer que eu morava, né, na cidade do México, e eu vi uma vez um muro de talavera mais contemporâneo, e eu conseguia enxergar, além dos desenhos tradicionais da talavera, alguns com influência árabe, alguns extremamente, né, geométricos, como é a característica maior da talavera poblana, né, da azulejaria, nas fachadas e tudo mais, em Puebla. Existia também parecia uma influência do modernismo brasileiro, né? Eu conseguia reconhecer ali Altos Vulcão também. Então, era como se eu estivesse diante de um caleidoscópio de formas, assim, de influências culturais. Então, baseado nessa experiência do final dos anos 90, eu decidi ir a fundo mais nessa ideia, né, da exposição, e o que me atraiu muito, né, nesses novos trabalhos foi justamente a geometria e a cor, porque até então
meu trabalho vinha muito, meu trabalho, né, ligado à azulejaria vinha muito através da azulejaria barroca portuguesa, sob a influência da azulejaria barroca portuguesa, onde as formas são orgânicas, onde existe o azul e branco. Eu já vinha tentando buscar um pouco das formas mais geométricas, né, dentro desse repertório. Então, eu recorria novamente aos estudos, a imagens, né, que eu tinha desse arquivo dos anos 90, voltei a Puebla, e essa exposição nasceu, na verdade, porque, a princípio, era um convite para o Museu Amparo, museu que existe em Puebla. E essa exposição, a princípio, eu pensei em fazer para esse museu. Então, eu fui a Puebla e levantei muito material. Então, a partir daí, começou a crescer e a se construir essa ideia que desembocou aí nessa exposição que vocês estão vendo. E aqui também os quadros, né, todas as pinturas, elas não são uma pintura de um azulejo, né, elas tentam recriar fisicamente a ideia do azulejo. Então, sobre o suporte, eu coloco muita matéria, né, eu coloco gesso, e esse gesso craquela, e existe uma espessura, um peso, como se fosse uma grande placa cerâmica. O approach, né, o sentido é muito que você está diante de uma peça de cerâmica e não de um azulejo reproduzido em pintura. Então, bom, eu já tinha feito uma exposição na Gagosian, de Roma, onde existia essa mesma configuração, né, essas peças, pinturas, azulejos, pinturas, do mesmo tamanho e com o mesmo tema, mas lá era o barroco português, e aqui é a Talavera, com essas milhões de influências. Alguns arabescos são mais árabes, esse daí, por exemplo, é um jaguar que eu tirei, que eu falei, puxa, mas também vai ter que ter um pouco de arte pré-colombiana também, né? Não pode... Então, esse jaguar, por exemplo, é influenciado por um prato, né, de uma cerâmica maia, que eu vi. Então, tem alguns, tem um outro trabalho também, que é uma espiral, que é uma figura recorrente da cerâmica pré-colombiana, porque existiam grandes escolas de cerâmica, né? A cultura... antes, ela não começou com a chegada dos espanhóis, né? Existia um centro de cerâmica perto de Puebla, em Cholula, que foi uma cidade, né, que sofreu um desastre total, como é que se diz? Ela foi destruída completamente pelo seu povo, morto pelos espanhóis. Em cima da pirâmide de Cholula se construiu uma igreja, e ali, por exemplo, era um grande centro de cerâmica, se produziam cerâmicas sofisticadíssimas, né? Então, eu também queria que tivesse essa presença, né, pré-hispânica na exposição também. Então, é uma exposição que tenta abarcar poeticamente, né, várias coisas, né? Que vai desde o modernismo brasileiro do Atos Bulcão ao, sabe, a momentos da cerâmica, citações, né, da cerâmica pré-colombiana, das influências árabes, da própria Talavera, vinda da Espanha. Então, é tudo isso. A gente separou duas imagens. Essa primeira, que dá justamente a perspectiva assim, de uma América pré-colombiana, né? Acho que é bem evidente. E a segunda imagem, Ju, você pode passar? Já tem essa conotação, né? Tem o título, já diz, Ruína Brasilis, né? E a gente vive a Ruína Brasilis, aliás, ela foi batizada pelo Vitor. Foi sem querer, eu comentei quando eu vi o trabalho, a Adriana gostou e foi, né?
Já que a gente está num seminário de tecnologia, aliás, eu gostaria de falar isso, porque o Instagram é uma peça muito importante, sabe? Lógico que a exposição está diante do trabalho, é impressionante, mas é um termômetro muito grande para mim. Quando eu boto um trabalho no Instagram, eu costumo ler as respostas, eu costumo ver a repercussão da obra. Primeiro, às vezes antes da obra na exposição, às vezes durante a exposição também, mas é uma coisa que me dá um feedback muito grande, porque, de maneira geral, o artista plástico, né, ele não está tão em contato com o público como está um artista de teatro, por exemplo, né? Então, você sente a reação imediata do público, você está ali corpo a corpo com o público. Artes plásticas não, né? Nem a cara do artista às vezes nem aparece, né? Você vai lá, expõe os trabalhos são, né, do ateliê, onde é um lugar geralmente fechado ao público, e do ateliê vai para a galeria, e o artista não está presente geralmente na galeria, a não sei que ele esteja fazendo uma performance, alguma coisa assim. E eu gosto muito de pensar nisso, né, nessa história dessa interação. Então, um dos motivos que eu participo do Instagram, né, desde o início, é buscando essa interação com o público. E quando eu postei uma imagem desse trabalho que eu estava fazendo, o Vitor falou Ruína Brasília, e muita gente reagiu a esse trabalho, assim, sabe? Os brasileiros, pensando isso, nós estamos em ruínas, e é óbvio que eu penso nessa interpretação, mas eu penso em várias outras. Não é à toa que ele tem uma alusão à bandeira brasileira, né? Esse verde e amarelo que eu me senti que foi sequestrado de mim, né? Bom, então, a resposta, assim, nossa, esse trabalho é muito esse momento do Brasil e tal, a resposta foi muito imediata e muito, muito grande. Muito legal você falar isso do Instagram, porque hoje, de fato, enfim, agora então com a pandemia, todo tipo de ambiente, todo tipo de virtualidade, né? Esse ecossistema digital, telas, celulares, redes sociais, ele media muito, mesmo antes, claro, da pandemia, agora com a pandemia, há uma verdadeira a radicalização, né, desse processo de virtualização da nossa vida, e é algo que mexe muito já há um tempo com a arte, com a forma como a gente vê a arte, como a arte se produz. E, nesse sentido, eu queria te perguntar o ambiente em que você... o ambiente, o país, o contexto em que você, por exemplo, inicia sua produção no fim dos anos 80 é radicalmente diferente do que do contexto do circuito da arte, por exemplo, que um artista jovem encontra hoje em dia iniciando a sua produção. Então, queria que você comentasse um pouquinho. Você falou do Instagram, eu lembrei disso. Como você vê essa mudança tão grande desses contextos históricos? Eu acho libertador, né? Hoje em dia o artista tem uma plataforma de exposição do seu próprio trabalho sem precisar de todo esse aparato do sistema da arte, né? É claro que o sistema, de uma certa maneira, continua legitimizando em termos de mercado e tudo mais, mas eu tenho conhecimento, eu tenho entrado em contato com muitos artistas que são independentes um pouco disso, que levam uma vida paralela, assim, eles podem mostrar o trabalho, vender o trabalho. Eu mesmo conheci muitos artistas através daí, né? Nem sempre assim, eu como artista, eu acho que isso é até uma função do curador, né? Mas chegar até os artistas, né? E artistas que saiam do eixo, né, central, que você tem sempre um eixo, né? Rio de Janeiro, São Paulo especialmente, Rio também, mas um artista que está lá na Amazônia, né? Está no Acre,
tá no Maranhão, tá, então, Mato Grosso, sabe? Então, essas pessoas, para poderem fazer parte do circuito antes, né, das mídias sociais e de todo esse aparato tecnológico de viagem das imagens, ele tinha que se deslocar, ele tinha que se mudar para o Rio de Janeiro, tinha que procurar uma galeria, um meio de expor as suas obras. Existia o Salão Nacional, né? Na época. Eu me lembro que eu cheguei a participar do Salão Nacional, que é uma coisa que não existe hoje em dia mais. Mas o Salão Nacional, ele tentava dar conta de todos os artistas. E tinham salões regionais também, tinha um salão do Pará. E, então, vários artistas mandavam obras e as obras eram selecionadas e expostas, mas é muito mais, assim, uma coisa muito mais limitada do que, hoje em dia, uma plataforma tipo o Instagram ou o Facebook, né? Eu gosto do Instagram porque o Instagram tem menos texto. O Instagram é um meio mais voltado para a imagem, né? Então, é bastante diferente nesse sentido. Eu acho que muitos artistas se beneficiaram com isso, né? Sim. E não só a gente está falando, né, do Brasil, mas a gente pode pensar numa rede internacional, né? Ter contato com um artista, sei lá, da Nigéria, ou de um artista de Taiwan, ou da Romênia, sabe? As pessoas, elas conseguem veicular suas produções, né, através daí. Não, sem dúvida tem essa dimensão de democratização, né? Tanto da forma como a arte pode ser vista, pode ser exibida, pode ser produzida, né? Assim, como você falou, a gente não fala mais de uma história, mas de histórias, né? São diversas perspectivas e uma verdadeira democratização mesmo, uma abertura, né? De um universo, de um âmbito, né? Vamos chamar assim, de um circuito que ainda é, claro que já mudou muito, como a gente está falando, e que bom, e que mude cada vez mais, mas que ainda é, de alguma forma, circunscrito, né? Não vou dizer mais fechado, porque não é, mas enfim, que cada vez mais alcança novos públicos, né? E, enfim. Essa ideia da reescrição das histórias, né, e da inclusão de diferentes histórias mudou em vários contextos, né? E mudou assim no quadro de artistas das galerias. O quadro de artistas de uma galeria hoje, você vê, ainda está em transformação, ainda tem muito que melhorar, mas você vê que é muito diferente do que era nos anos 80, né? As bienais também são muito diferentes. Então, eu acho que assim, eu consigo perceber essa mudança de pensamento, sabe, no mundo, essa abertura maior. A produções que estão mais à margem, né? A conseguir alcançar essa produção. Sim. E ainda nisso ainda nessa ideia das histórias às margens, né? O João começou falando da ideia de decolonialidade, e eu lembro no contexto da exposição que você, da sua individual no MAN da Bahia e no MAN no Recife, em 2018, 19? 2019, isso. Com a curadoria da Luísa, né? Adriana Varejão, por uma retórica canibal, a Luísa cita no texto justamente a ideia de como a sua produção começa nos anos 80, e é nos anos 80 também, e num contexto acadêmico europeu e norte-americano, que a ideia de pensamento pós-colonial, o termo decolonial ele é até mais recente, né?
no início falava-se muito em estudos pós-coloniais, ele aparece. Então, assim, o que eu quero dizer, você, de certa forma, estava interessada por uma subversão dessas narrativas, né, hegemônicas, a narrativa do vencedor, como você falou, que é, essencialmente, a narrativa da colonização, muito antes, quer dizer, muito antes, paralelamente, mas de certa forma, com esse pensamento ainda muito pouco desenvolvido, né, disseminado. Muito pouco. A teoria do Minolo, né? Eu acho que ele foi o cara que cunhou esse termo, né? Ele é do início dos anos 90, não? Se eu não me engano. Sim. 94. Esse trabalho que a gente está mostrando, por exemplo, porque também eu sempre usei toda a iconografia europeia, né? Então, como a Europa construiu esse Brasil, né? Como é que a Europa construiu essa ideia? Esse trabalho, por exemplo, se chama Filho Bastardo, é um trabalho bem contundente, né, dos anos 90, eu acho que de 92, mais especificamente, onde todos os... eu faço uma paródia do Debré, né, porque o Debré é um cara que cunhou, né, um europeu que cunhou essa ideia de Brasil, né, colônia, e todos esses personagens, eles são de pinturas de Debré, né, o bispo, essa escrava escravizada com uma gargalheira, esse oficial aqui vestido de preto, a Índia, as árvores. Então, ele está pintado na mesa de uma aquarela de Debré, e esse quadro tem um corte no meio, né? A gente pensa aí na figura do macho, né, representada aqui como uma religião, e essa ideia aqui, né, do militar aqui, como o estuprador, né, como esse fator violento de formação dessa nação. Né? Mas eu parto da narrativa do ponto de vista do europeu, né, do próprio Debré, fazendo uma crítica a ele mesmo, né? A paródia ela difere da apropriação, porque a paródia ela produz uma espécie de crítica, né? Ela se apropria, mas se apropria de uma maneira crítica, né? Ela faz uma pantomima crítica da cena, né? Isso seria a paródia. Então, esse trabalho é um trabalho dessa época, foi uma série que eu fiz chamada Terra Incógnita, que tinha também o mapa de Lopo-Homem e outros trabalhos que foram muito emblemáticos desse pensamento, né, da ideia dessa formação violenta desse país, sabe? Exato, isso que eu ia falar. Os mecanismos, é muito legal isso que você falou, né? É a subversão da narrativa por dentro da narrativa, né? Oficial. Uhum. E eu acho que esse trabalho, Filho Bastardo, tem isso, Mapa de Lopo-Homo, que é uma obra incrível. Eu sou apaixonado por ela, você sabe, que é esse mapa dos viajantes do século XVI, e também que tem um corte no meio. Um dos mecanismos para essa subversão da história, ele vem justamente dessa ideia de corte, de uma sutura impossível, da exposição das entranhas, da carne. Então, eu queria também que você falasse um pouquinho desse interesse que é também já muito antigo na sua produção, por esse teatro, essa encenação da carne, né? Porque a carne nunca a carne é pintura na sua obra, né? Como o barroco, ela é uma encenação, e apesar do efeito muitas vezes realista e impressionante, e que eu acho que você falou do feedback, né, da Ruína Brasilis no Instagram, e eu acho que é sempre uma experiência muito visceral a carne na sua obra. E então, se você puder falar um pouquinho também desse interesse pelas ruínas, pela carne, pelo barroco.
Tudo iniciou muito no início da minha pintura. Eu me apaixonei pelo barroco, assim, era um estilo que me interessava muito, porque de uma certa maneira ele era um mecanismo um pouco de catequização, né? Ele servia a essa dialética, né? Então, o barroco, quando foi, né, da Europa para as Américas, por exemplo, a Virgem de Guadalupe, ela é uma santa americana, né? Ela é uma Nossa Senhora que, com a pele mais escura, ela incorpora alguns elementos importantes da cultura asteca, o sol, a lua. Então, o barroco ele incorpora muitos elementos. Estou no meio de uma gravação aqui de Zoom. Deixa eu fechar aqui. Ao vivo tem que dar. Desculpa. Imagino. Então, o barroco sempre me interessou muito como um instrumento de catequização, uma dialética também de colonização cultural. Mas, de uma certa maneira, o barroco latino-americano, ele sempre teve seus mecanismos de subverter um pouco isso, de fazer uma espécie de, como Lezama Lima fala muito bem, de contra-conquista. Então, o barroco, por exemplo, no Peru, né, a escola cusquenha do barroco, as pessoas, os indígenas, né, essa mão que produzia o barroco, né, que no Brasil a gente vê muito através, por exemplo, de Aleijadinho, ela também subvertia um pouco essa linguagem, né? Então, por isso que eu me interesso um pouco, eu me interesso muito pelo barroco e sempre me interessei, porque eu me identificava dentro do barroco esse mecanismo, né? essa operação ao contrário, né? Essa matéria que ela não se prestava somente não era uma matéria inerte, né, a ser moldada, mas ela também ela dava a sua resposta, né? O barroco mestiço latino-americano, eu acho que é uma linguagem muito rica, né, em termos de possibilidade. No barroco, né, o barroco por si é a teatralidade, é a artificialidade, tudo parece que é uma coisa, mas é outra, né? Nada é o que parece. E o emblema do barroco, né, um emblema do estilo barroco é o Sagrado Coração. Então, existe essa teatralidade visceral, né, no barroco. E isso sempre me interessou, eu acho que por conta disso, a presença da representação da carne, né? O barroco ele está cheio das feridas, da exposição da carne, da ferida aberta. Ele constantemente recorre ao corpo, né? Como suporte, né, de todo esse teatro, a matéria, ele é uma exacerbação da matéria, né, o barroco. Enfim, não é uma novidade na história da arte, né? Mesmo na história com H maiúsculo da arte europeia, eu me refiro sempre para criticar e reverter, eu uso muito toda a iconografia, né, que a Europa deu para nós. Então, a história da arte europeia é cheia de carne, né? Se você pensar, você pode contar a história da pintura através da carne. Você pode começar, sei lá, com a pintura espanhola, tem a pintura de Bodegon, onde a carne está sempre presente. Em Goya, a carne está sempre presente. Rembrandt, Géricault, Chain Soutine. Mais recentemente, a gente pode pensar no Damien Hirst, no Mark Quinn. Hoje eu vi uma peça maravilhosa de um cara norte-americano, né, porque né, em países
como os Estados Unidos, o minimalismo é muito presente, né? Então, eles entendem, esteticamente, uma linguagem como o barroco é uma coisa um pouco difundida, mas tem um artista incrível que eu amo, que é meu mestre norte-americano, que é o Paul Thek, né? Hoje eu vi uma carne dele maravilhosa, sabe? Então era um cara que foi morar na Itália, por isso ele também, eu acho que ele foi por esse caminho. Mas então não é uma novidade pintar carne, né? Eu citei aqui alguns exemplos, mas Ivens Machado, para falar de um artista brasileiro, né, que te influenciou também nesse sentido. O Ivens Machado, apesar de não ser um pintor, o Ivens incrível. O Ivens não me influenciou, o Ivens é um mestre, né? O Ivens, me lembro de ver na peça, né, icônica do Ivens, que é não é um pedaço de carne de verdade, né? Uma carne fake, com umas mesas de azulejaria, três objetos, mesas de azulejaria, incrível, também aquelas pedaços de parede com azulejos, com aquelas bandanas, né? Sugerindo uma ferida, Adriana, de contrapor o orgânico com a cerâmica. É muito interessante. vou fazer uma outra pergunta para você. A arte povera também, do Giovanni Anselmo, né? Eu acho que foi o Giovanni Anselmo que pendurou pedaços de carne na galeria, cobriu a galeria com ferro e, se eu não me engano, é o Giovanni Anselmo. Depois eu vou verificar, mas... Uma outra questão, Adriana, que eu queria que você comentasse, ano que vem vão fazer 100 anos da Semana de 22, né? E pensando ainda sobre a carne e sobre essa pintura que remete também ao canibalismo, como é que você vê? Você vê alguma influência do movimento, né, modernista no seu trabalho, além do Atos Bulcão, outras influências que vieram, mas você... É comum confundir, eu me confundo também. O modernismo na arquitetura, né, que é um modernismo... Outro dia eu estava até falando, foi com você, Vitor, sobre isso. O que é ser moderno? Né? O modernismo na arquitetura ele tem um tempo, né? O modernismo. E o moderno da Cinemana moderna é outro moderno, né? São modernos diferentes. O Atos Bulcão ele não tem nada a ver com o moderno da Tarsila. Explica isso aí para a gente, Vitor. Tem essa modernidade, são ciclos de modernidade, né? Alguns pesquisadores falam assim. Acho que essa modernidade dos anos, no Brasil, mais especificamente, a gente pode, nas artes visuais, a gente pode falar da modernidade dos anos 20. Então, acho que o João, né, se refere muito, como você falou, a uma Tarsila, por exemplo. Mas a gente fala-se muito também de um ciclo, de um segundo ciclo de modernidade brasileira, que é mais dos anos 40, 50, mais ligado à urbanização. Atos Bulcão estaria nesse segundo ciclo, né? Então a Semana de Arte Moderna essa ideia da antropofagia, né, foi uma ideia importante, né, na história da arte brasileira, que culminou na Bienal do Paulo Herkenhoff, em 98, que foi uma Bienal super importante, que foi a fundo, né, em toda a dimensão, né, do impacto que essa ideia teve, continua tendo na arte brasileira, que, de certa maneira, é essa ideia de não fazer uma arte cópia ou tão vinculada à Europa e incorporar elementos regionais, né, da nossa arte, do que é a gente. Então, eu acho que essa estratégia foi marcante e importante para nós. Eu falo muito da antropofagia,
porque foi um outro tema muito importante, né, na colonização do Brasil na Europa. Então, as representações, né, iconográficas do Ranstatten, depois do Theodore Debris, né, dos banquetes, dos rituais antropofágicos, né, e como aquilo também servia, né, como não só para passar essa ideia de curiosidade, né, desse país exótico, dessas culturas exóticas, mas também para legitimar uma ideia de conquista também, né? Olha como são bárbaros, né? Então, isso dentro da dialética da colonização, né? A antropofagia ela teve um papel importante. Sim. Bom, é muito difícil conversar com uma artista com uma obra tão vasta, tão incrível, e com uma produção já enfim, profunda, e dos anos 80 para cá, resumidamente, em 50 minutos. Então, é claro que a gente não vai dar conta de passar por todos esses trabalhos, mas o João lembrou, e acho legal a gente também trazer hoje um pouco do Polvo, que é um trabalho mais recente, né, na sua mais recente, 2014. Bom, João, você quer que eu faça essa pergunta? A ideia basicamente é quando o trabalho, eu acho que foi um trabalho de certa forma premonitório também, né? Depois toda uma revolução aconteceu na sociedade, né? Com George Floyd, etc. E mesmo aqui agora no Brasil, e é um trabalho abstrato também, traz tudo isso sem deixar de ser visualmente algo interessante que prende, eu acho que cumpre as duas funções que o seu trabalho faz muito bem, né? O legal é mostrar as cores de tinta, né? O trabalho, na verdade, esse trabalho eram as cores de tinta. Porque... Você quer que eu fale sobre isso? A origem, Dri, é a pesquisa, é ainda o censo, né? Quando ele ainda tinha autodenominação racial. O que acontece é o seguinte: durante 2 anos, 74 e 76, a pesquisa do censo tinha a seguinte pergunta: ao invés da pessoa escolher ter uma pré-categorização da cor, era dada à pessoa uma pergunta: qual é a sua cor? E a resposta poderia, né, a pessoa poderia responder livremente. E existe essa tabela, é uma tabela, né, da pesquisa de domicílios, PNAD, do censo, existe essa tabela em vários livros de sociologia, eu tomei contato com essa tabela. Mas o mais incrível é que há 20 anos atrás, a gente entrava nas lojas de tinta e encontrava assim, cor de pele, rosa, e era sempre rosa, flesh tone, era rosa, skin color, era rosa. E eu sempre comprei tinta óleo, e fui acompanhando isso. E um dia eu cheguei e fui comprar uma tinta e estava escrito Caucasian Flesh Tone. E eu achei aquilo uma mudança importante. E a partir daí, eu sempre pensei em fazer esse projeto das cores, de desenvolver vários tipos de cores de pele. Tem vários artistas em paralelo, né, desde os anos 90, fazendo coisas muito semelhantes, né? Eu esqueci o nome dos artistas, eu queria até citar, tem o Kim Baron, eu acho, se eu não me engano, que é um artista que ele pintava vários quadradinhos, quase como se fosse uma pintura minimalista, de tons de pele. Tem uma menina também que trabalhou com Pantone, na Espanha,
que fez um trabalho super interessante também sobre cores de pele. Então, eu não sou uma precursora disso. Tinha várias pessoas pipocando por aí, fazendo essas coisas. Eu resolvi fazer um conjunto de tintas a óleo, cor de pele, cuja denominação dessas cores eu tirei dessa tabela do censo, né? Essa tabela eram de 136 denominações, se não me engano. Eu reduzi em 33 denominações e fiz um estojo de tinta, obviamente inventando as cores, porque quando uma pessoa se autodenomina pouco clara, você não sabe exatamente que cor é aquela, ou sapecada, como você traduz essa cor. Então, na verdade, a cor em si, ela não tinha tanta importância. O que tinha importância é ser questionado a hegemonia de uma única cor como para se chamar cor de pele. A ideia era incluir, né, diversificar essa ideia de cor de pele. Então, eu acho que o trabalho ele foi efetivo nesse sentido, também no sentido de pensar que cor é linguagem, né? Cor é o que a gente nomeia, na verdade, nem é o que a gente vê, é o que a gente nomeia. Pensando em antropologia, tem uma tribo, por exemplo, na Indonésia, onde eles só nomeiam claro e escuro. O repertório deles de cor, não existe o amarelo, o vermelho, o azul, o verde, existe o claro e o escuro. Você já consegue pensar num mundo, né, onde você denomina claro e escuro? Fazer esse exercício por 1 minuto é interessante. Tentar pensar em não ver cor, ver claro e escuro. Não é que eles não vejam, sejam fisicamente incapazes de ver. Eles só não nomeiam. Eles nomeiam de maneira diferente. Então, pensar nisso, que o esquimó, por exemplo, ele tem muito mais nomenclatura de branco do que a gente. É porque ele percebe mais branco, ele convive mais com gamas de branco. Então, ele nomeia mais branco. Não que a gente seja incapaz, nosso olho seja incapaz de perceber aquilo. Mas, então, a cor, ela é uma ideia, né? Ainda mais ligada a esse conceito de raça. O conceito de raça, né, é uma ideia. Um conceito de raça associado à cor é uma ideia. Então, um pouco fazer essa ginástica, né, e ampliar um pouco esse conceito de uma maneira mais rica e universal, novamente, como a gente estava falando com o próprio conceito de história, né? Então, é como a gente constrói as narrativas. Sim, maravilha. Dri, eu acho que para concluir, a gente já está chegando aqui na nossa hora, eu acho que pode ser legal só a gente voltar, né? A gente viu a imagem da ruína Brasilis, você mesma falou, né, assim, a sensação das cores da bandeira brasileira terem sido roubadas de alguma forma. A gente está aqui num festival ligado à arte, educação, tecnologia, empreendedorismo. Muitos estudantes vão assistir a nossa conversa. Como que a gente ainda pode pensar, mesmo diante desses sucessivos ataques, né, verdadeiros ataques ao campo da cultura e da arte aqui no Brasil, como que a gente ainda pode acreditar e reafirmar a arte e a educação como instrumentos de sensibilização do olhar para o mundo? Eu acho que é mais uma afirmação do que uma pergunta. Fazer a arte, afirmar, esse instrumento. Eu acho que é importante fazer isso. Em relação a essas cores, elas foram sequestradas por uma maneira de pensar, né? Elas passaram a não representar, né, as diversas maneiras de pensar, para passar a representar um único viés de pensamento, né? O verde e amarelo passou a representar isso.
Então, por isso que eu digo que elas foi sequestrado o sentido dela, né? O sentido da bandeira, que era o sentido de nação, de universalidade, né? De conter várias ideias e tudo mais. Mas foi sequestrado por uma determinada linha de pensamento. Eu acho que é impossível, ainda mais para falar do Brasil, né? O Brasil é um país riquíssimo culturalmente, né? Eu acho que o Brasil sempre se destacou como um país, né, com uma importância danada mundial por conta, né, da riqueza cultural, né, do Brasil, da originalidade do Brasil, né? A gente sempre pensou no Brasil como um país do futuro, porque é um país muito original, né, com capacidade de improvisação e de dar respostas muito interessantes para determinados problemas, né? E isso se dá através do campo, né, das artes e da cultura. Também, né, um dos campos onde isso é muito importante. E a gente está vivendo esse momento muito difícil, né, onde se invalida as artes, a cultura, né, a ciência, a própria educação, né? Então, é um momento muito difícil, né, esse. Mas eu acho que a melhor maneira de resistir a isso é justamente fazer, não parar de agir né, e fazer o máximo possível. Maravilha. A arte e a cultura como resposta, né? Exatamente. Bom, Adriana, te agradecer mais uma vez. Foi um prazer enorme passar por essas obras. Como o Vitor falou, um trabalho vasto, complicado de estar todo representado, mas foi incrível para mim e para toda a galera do TAC. Agradeço muito também, gente. Foi uma hora deliciosa de conversa. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Adriana. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tackers, fiquem aí conectados, porque já já a gente vai conversar sobre o ponto onde os futuros se encontram. Inteligência artificial, diversidade cultural e sustentabilidade.